Vamos receber agora a doutora Ana Valesca Siebre Silva, adjunta da Universidade Estadual do Ceará e coordenadora do time de acesso vascular no Hospital Infantil Albert Sabin, com a temática Relevância da enfermagem nos cuidados da criança com câncer. Seja bem-vinda, doutora Ana Valesca. Então, boa tarde a todos. Queria, primeiramente, agradecer, né, a comissão organizadora pelo convite, né, em nome da doutora Sandra Emília. Também parabenizar, né, e também fazer uma referência ao trabalho dos bastidores, né, então, do grupo que ficou responsável, né, o cuidado na realização dessa jornada, desse simpósio de tanta relevância para nós que militamos o dia a dia dessas crianças com câncer, né? E dizer que é uma honra estar aqui, né? De falar representando um grande grupo, né? De enfermeiros e técnicos de enfermagem do Centro Pediátrico do Câncer, né? Até porque a minha vivência com câncer, ela não data de muitos tempos, né? São mais ou menos de 6 anos para cá, mas, assim, pela minha experiência como professora, a gente tem visto. Eu fiquei, foi delegado para mim falar um pouco, né, da enfermagem, da relevância da enfermagem nos cuidados da criança com câncer, tá? Então, tendo em vista, né, tendo em vista essa fala, eu queria começar a falar, tá, da sobrevivência do câncer infanto-juvenil, né? Até porque, como a Arnice falou, muito oportuna as falas, as diversas falas, né, quando ela fala que é uma doença que é estigmatizada, a gente sabe que, por muito, né, por muito tempo, o tratamento do câncer infanto-juvenil, tá certo? Ele foi deixado, na verdade, ele não tinha esse sucesso como nós temos agora. E os autores mencionam que esse tratamento, né, do câncer em crianças e adolescentes é uma das grandes histórias de sucesso no âmbito da oncologia, né? Por muito tempo foi considerado uma doença incurável, né? Mas a Anice falou muito bem, é uma doença que a gente tem fala no câncer, a gente já fica, né, realmente a gente não pensa nessa possibilidade. Eu também pensava nisso até um tempo atrás, mas à medida em que eu fui lendo, que a gente foi vendo artigos, as evidências mostram isso, né? Então, desse sucesso no âmbito da oncologia, do tratamento do câncer, exatamente com o diagnóstico, né, com essas novas maneiras, o diagnóstico precoce do câncer, que é o tema desse simpósio, e que vem ganhando cada vez mais alcance de crianças que outrora chegavam, eu estou no SEIB há muito tempo, né, crianças que chegavam com a história da leucose e morriam sem um diagnóstico concluído. Hoje, a gente vê que uma dor na perna, né, a gente já vê que o médico do PSF já está trazendo, então, esse link dos níveis de atenção, do primário, secundário e terciário, eu acho que vem modificando, não tenho dúvida disso, né? E a gente sabe que esses resultados com o tratamento de crianças e adolescentes, né, com câncer, eles passaram a viver por décadas até após o término do tratamento. Eu achei muito interessante vários artigos que eu li, né, e que ele fala, quando a gente fala de cuidado, a gente fala de sobrevivência, porque, na verdade, é uma sobrevivência, né? Quando se fala de sobrevivência, né, o verbo sobreviver, ele diz que é o ato ou efeito de sobreviver e continuar vivendo. Então, mediante o diagnóstico do câncer, né, existe, a criança, ela entra na história da sobrevivência porque ela vai conviver com a doença por determinados tempos. Então, os artigos falam, as evidências, né, esse artigo da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da USP de Ribeirão Preto, um artigo extremamente importante dentro dessa premissa do câncer e a enfermagem oncológica, né, pediátrica, ele diz que crianças e adolescentes, né, que sobrevivem, eles são expostos a prolongados tratamentos, e tudo isso, né, protocolos, tratamentos longos que vão repercutir nas suas vidas. Com essa sobrevivência, né, os efeitos tardios, eles podem surgir à medida que amadurecem essas crianças e adolescentes e podem afetar, de alguma forma, o funcionamento da vida adulta.
Por isso que o cuidado, né, o cuidado da enfermagem dentro desse período longo de tratamento é de grande importância. As evidências apontam que 60% dos sobreviventes adultos do câncer infanto-juvenil, eles poderão desenvolver, né, uma condição crônica e cerca de um terço dessa condição terá uma condição grave com risco de vida. Então, o diagnóstico precoce, o tratamento, o tratamento imposto e o cuidado de qualidade é uma tríade que realmente pode melhorar e pode advir a repercutir significativamente dentro dessa perspectiva de tratamento. E aí eu achei interessantíssimo, né, essa figura onde ele fala exatamente que a sobrevivência, esse termo sobreviver, que emana de cuidados, né, é um termo da década de 70, exatamente despontou nessa literatura, né, relacionada ao câncer, em particular na oncologia pediátrica, onde as crianças começaram a sobreviver mediante esse tratamento, né, e ele começou a determinar, né, denominar isso de cuidados de sobrevivência. Cuidados de sobrevivência. Por quê? Porque muitas crianças, elas permaneciam em remissão por muito tempo, e aí ele fala exatamente disso, né, de que não se baixa a guarda. Então, essa história dessas estações de sobrevivência, que eu achei muito interessante, data de 1985, de um médico chamado Fritz Müller, que ele também ele teve câncer quando ele começou a escrever suas reflexões, ele escreveu, inclusive, no New England Journal of Medicine, e ele falava muito disso, né, que, na verdade, na condição de paciente com câncer, ele dizia que era um trabalho duro, um trabalho árduo, né, o tratamento árduo, e que ele definiu algumas estações, como ele fala exatamente aqui. Que estações? A estação aguda da sobrevivência, a estação da sobrevivência estendida e a estação da sobrevivência permanente. E ele fala que a estação exatamente começa tudo com o diagnóstico do câncer, o diagnóstico, quanto mais precoce, isso vai interferir no prognóstico da doença, e ele chamou a estação aguda, né, da fase do diagnóstico, do tratamento, né, da quimioterapia, da radioterapia, do tratamento cirúrgico, e ele diz que exatamente o envolvimento, né, de sentimentos psicossociais, né, então tem envolvimento de variáveis psicossociais, variáveis físicas, variáveis econômicas, que vão interferir em toda essa conjuntura até a sobrevivência permanente. A estendida é a fase de remissão, né, quando o tratamento finda e a remissão da doença, e a permanente é a estação da sobrevivência, onde o paciente, ele diz o seguinte, ele conseguiu sobreviver ao câncer, né, ele estava assim, que é aquela fase onde existe, a recidiva é muito pequena e que é como se ele tivesse sucumbido realmente ao câncer, né, e essas fases, elas são permeadas por essas variáveis, né, então a Anice falou de uma coisa interessante, sobre a família que deixa de viver para viver a doença do filho. Eu estou falando de sobrevivência, porque isso tem a ver exatamente com o cuidado. E eles apontam que os profissionais de saúde, eles têm uma participação em todos esses momentos, né? Desde o início do diagnóstico, até mesmo a essa sobrevivência, quando a gente encontra as crianças, né? No corredor do hospital, né, que ele, na verdade, está lá na fase de remissão, da fase de manutenção, a mãe fala muito feliz, o cabelo já começou a crescer, e que também isso não está dentro do âmbito do hospital, né, ele sai para fora do hospital. Então, assim como o diagnóstico, a criança que chega para fazer o diagnóstico precoce, ela vem da saúde, da unidade de saúde, né, do nível primário, secundário, também, quando ela sai, ela precisa desse atendimento. Então, ele fala disso, né, que é necessário pensar cuidados, exatamente, não só durante o tratamento, mas no pós-tratamento, partindo do pressuposto que sobreviver ao câncer envolve muito mais do que estar vivo, né? E ele diz que a sobrevivência no contexto do câncer infanto-juvenil é uma importante contribuição para a prática de enfermagem em oncologia pediátrica, e isso concede aos enfermeiros a possibilidade de fazer uma prestação de cuidados baseados em evidências, de cuidados com excelência, de cuidados que realmente, né, vão contribuir para alcançar a sobrevivência bem-sucedida. Então, é aquela história,
não adianta a gente ter um laboratório fantástico de diagnóstico precoce do câncer, médicos fantásticos, né, trabalhando equipamentos, tecnologias e leveduras, como os protocolos mais nobres, vindos das diferentes escolas do Brasil, do mundo, quiçá do mundo, mas se nós não temos a otimização desse tratamento de forma efetiva, de forma segura e de forma de qualidade, e, acima de tudo, baseado em evidências, né? Então, nós, dentro da perspectiva do processo de cuidados, nós estamos em todas essas fases, né? Na fase da sobrevivência aguda, na sobrevivência estendida e na sobrevivência permanente, com vistas exatamente de quê? De devolver à família aquela criança com o mínimo de sequelas, né? Uma coisa interessante, eu coloquei aí uma citação, eu acabei de fazer um trabalho científico que a gente já vai publicar, uma iniciação científica de uma aluna nossa, e a gente trabalha muito número, mas eu quis entender um pouco do que era, né, de certa forma, a descoberta do câncer. Exatamente daquela mãe que convive comigo diariamente, que vai no ambulatório de catéter, né? Aquela mãe que teve, eu tive inclusive, digo que foi a felicidade de partilhar com essa mãe, né? De estar junto na hora que ela recebeu um diagnóstico, não no CPC, mas no primeiro andar. E essa semana eu encontrei com ela, ela já estava, como a gente diz, né? Na fase da sobrevivência estendida, né? E aí eu disse, olha, eu nunca vou esquecer do seu olhar. Ela disse, eu nunca vou esquecer do que você me falou, que tudo ia passar, exatamente. Então, mas quando elas sentem, quando elas têm quando elas chegam para nós, geralmente no terceiro andar do CPC, elas falam exatamente isso, né? O mundo desabou na cabeça, porque o sentimento de mãe é de proteção, porque você não quer que nada aconteça ao seu filho. E quando você descobre que ela está com uma doença, você não pensa no tratamento, mas pensa no pior, principalmente sendo uma doença, né, como o câncer, como a gente falou. Então, eu acho que cuidar, né, programar esse cuidado é pensar nos itinerários terapêuticos que essas famílias, elas percorreram. Então, entender o caminho que elas chegam até nós, tá certo? Procurar entender a dor do outro, né, o sentimento de empatia. Então, a gente viabilizar, eu digo que o cuidado é até mesmo você viabilizar a chegada, a entrada mais rápida de uma criança que está precisando do leito dentro do hospital. Isso é cuidado também. É um cuidado que não é só nosso, da enfermagem, mas que envolve outros profissionais, que eu acho que o mais importante desse cuidado, né, quando se fala de câncer infanto-juvenil, é essa possibilidade da multi e da interdisciplinaridade, tá? E o acolhimento, né? Então, acolhimento utilizando tecnologias, isso é cuidar. Eu aprendi com um professor que quando a gente quer falar de algo que a criança tem, a gente precisa fazer com que a mãe veja, de alguma forma, até nela, né? Quando você diz, olha, é um tumor, é um tumorzinho, então, trabalhar com tecnologias, visualizando, mostrando, ensinando, talvez seja melhor para a compreensão, apesar da gente saber de todas aquelas fases de negação, de sofrimento que as famílias e as crianças também passam, né? E todo esse cuidado tem que ser baseado em evidências, né, através de protocolos bem definidos, bundles, checklists, enfim, todas as tecnologias, leveduras que a gente disponibiliza para o tratamento do câncer, né? Outra coisa importante, eu não venho aqui ensinar ninguém a cuidar, porque todo grupo sabe exatamente, né, até mais vive a criança com câncer, mais do que eu no dia a dia, mas a gente precisa entender, né, que cada história, cada criança é uma criança, faz parte de uma história diferente. Então, essas variáveis abaixo relacionadas, elas afetam os cuidados da sobrevivência do câncer. O neuroblastoma da Maria pode não ser igual ao neuroblastoma do João, e a gente precisa criar a identidade do cuidado. A identidade do cuidado é exatamente, né, entender que cada criança é diferente, né? Cada criança tem sua identidade. E essas variáveis afetam esse cuidado, como o tipo do câncer, o tratamento instituído e recebido, a idade da criança e o tempo do diagnóstico, né? O tempo entre o diagnóstico e a internação, aspectos de raça, de étnicos, socioeconômicos, habilidades pessoais, enfim. Vocês sabem que a gente trabalha com o catéter PIC, né? Então, tem muitas mães que a criança puxa o PIC.
e eu converso a primeira vez. Quando a gente entende, né, e às vezes até as meninas dizem, Ana, não tem como passar PIC, porque essa mãe não vem, porque essa mãe... Mas isso é uma coisa muito séria da gente resolver dessa maneira. Por quê? Porque o cuidado é universal, né? O princípio do SUS, universalidade, ele diz que nós todos temos que ter acesso. Aí nós lançamos mão do princípio da equidade e damos atenção àquela criança, àquela família que realmente tem que ser, naquela hora, relevada para que a gente consiga fazer essa prestação de cuidado, respeitando a identidade de cada família, tá certo? Então, mesmo que eles tenham os mesmos diagnósticos, a gente precisa dar ênfase à individualidade dessas crianças, né? E quando a gente fala de cuidado, eu vou falar para vocês hoje, né, de uma possibilidade dentro da quimioterapia, do tratamento da quimioterapia, do tratamento da criança com câncer, que é exatamente o conforto e a possibilidade de fazer esse tratamento a contento, tá? No entanto, porque a gente sabe que é um desafio, né? A gente precisa planejar bem. Eu coloco aqui como uma possibilidade de cuidado e a relevância da enfermagem nesse contexto, porque exatamente surge, né, uma maneira, eu diria, segura, de qualidade, de otimizar a quimioterapia, que é tão maléfica ao endotélio vascular. Então, se a gente for entender, os pais, eles vivem em torno no hospital para fazer a quimioterapia, porque a quimioterapia é o principal, não só o principal, mas como o tratamento mais comum, o tratamento mais prevalente entre as crianças. E a possibilidade de fazer essa quimioterapia acontecer de forma segura, de forma correta, né, baseada em guidelines, baseada em princípios éticos e legais, isso é uma maneira de dar ênfase ao cuidado de enfermagem dentro com a criança com câncer, com o adolescente com câncer. E os nossos desafios não é só passar o pique. Eu falo isso toda hora, a gente entrou agora na corrente do pique, a gente está sempre treinando o pique, porque outrora as crianças entravam na quimioterapia, eu lembro bem, né, na quimioterapia sequencial, para fazer uma quimioterapia, e ela não tinha ela tinha esgotamento da rede venosa, né? Havia um delay muito grande entre o início da quimioterapia por causa da necessidade de um cateter central. Então, eu via isso muito quando eu passava para o plantão na segunda-feira, era a quantidade de crianças que necessitavam de fazer um cateter para otimizar uma quimioterapia que tinha sido prescrita 2 horas da tarde. Então, com essa tecnologia, a possibilidade de prestar esse cuidado de forma segura, de forma ética e baseada em evidências, isso tornou realidade. E os nossos desafios é fazer essa manutenção do catéter de forma tranquila, de forma em que as enfermeiras, a enfermagem seja proativa, né? Botei enfermeiros proativos, está aí havendo um erro de concordância, mas uma enfermagem proativa, uma enfermagem que não espere acontecer para tomar uma atitude, mas que ela tome uma atitude para não acontecer o erro, para não acontecer a perda do catéter. Então, a proatividade é exatamente o carro-chefe desse cuidado. Enfermeiros, técnicos de enfermagens, proativos, e que isso emana a satisfação das crianças e das famílias, exatamente um tratamento pleno. Aí é o cuidado, o bundle do cuidado, né, que a gente fala, as meninas já têm noção, já fazem isso, a gente até fez algumas, no início a gente conseguia falar de forma mais, era mais difícil, mas hoje é algo que está internalizado, a gente ainda perde, precisamos melhorar, porque a baixa não guarda, né, mas isso aí é uma proposição de bundle, onde a gente trabalha dentro do Centro Pediátrico do Câncer. E, noutra perspectiva, isso faz parte, né, da inserção do paciente, a Alice falou sobre isso, da inserção do paciente, da família, nesses cuidados. Então, quando os médicos sugerem, eles pedem, eles solicitam um pique para iniciar a quimioterapia, né, a gente vai conversar, a gente tem uma cartilha, a gente faz todo esse diálogo com a família e com a criança, né, e essa criança mostrando que ela vai ficar muito tempo com o catéter, e o que é que ele vai proporcionar, o que é que ele não vai. E esse trabalho, agora também que eu fiz, foi um trabalho de desenho história, foi bem interessante também,
com uma aluna de iniciação científica, a gente também vai publicar, né, ele fala exatamente, era convivendo com o PIC, né, a gente queria saber exatamente o olhar da criança, as percepções da criança, num cuidado, porque ele cuida do catéter, eles chegam a dizer para nós o seguinte: olha, tia, eu não deixei olhar, eu preferi ser furado, mas eu não deixei as meninas lá usarem, porque na emergência eles não sabem usar o PIC. Eu recebo ligação da mãe, tipo, olha, me tire daqui, pelo amor de Deus, porque eu tô na emergência e não tô lá no CPC. Então, todo esse elo, essa vinculação que faz parte do cuidado, ela precisa também ser disseminado. Então, nós temos uma unidade que não pode ter diferença entre o tratamento do câncer do CPC e o tratamento da criança quando chega na emergência, até porque a porta de entrada delas é pela emergência, né? Então, essa criança de 9 anos, né, ela fez o desenho, a gente pediu para ela retrata através de um desenho o que o PIC representa para você, né? Então, ela fez exatamente, se a gente for olhar aí, a Anice deve estar presente, como psicóloga, ela está vendo esse desenho, ele retratou exatamente a camisinha verde do hospital, né, a meinha no braço, tá certo? A bomba de infusão, ele deitado, fazendo a quimioterapia, né, e ele diz exatamente isso aí, ó, a gente pediu para ele desenhar e depois ele falar. Eu desenhei um braço com o PIC. Aí eu acho que o PIC é uma coisa muito boa para a gente. Eu lembro que eu me internei uma vez e ficava todo dia me furando, não aguentava mais com o PIC, não aguentava mais, né, não aguentava, mas com o PIC não precisa mais disso. Desculpa, esse foi um adolescente de 14 anos. O outro mostrou a limitação, se vocês olharem, porque o PIC não pode molhar, então ele mostrou exatamente. Nessas figuras, a gente mostra exatamente o que a criança, essa percepção da criança em torno da tecnologia e em torno do cuidado, né? Uma outra perspectiva muito interessante foi essa criança, né? Essa criança era uma criança de, acho que, 12 anos, e ela falava exatamente isso. Então, ela falava, né, do cuidado. Então, esse cuidado, ele precisa ser reforçado, essa vinculação, esse elo, né, ou seja, o processo de humanização, ele tem que ser perene, na pessoa, né, que leva a criança para a tomografia, para o médico que prescreve a quimioterapia, para a enfermeira que instala a quimioterapia, para o técnico de enfermagem que faz a medicação, ou seja, para a pessoa da nutrição que dispensa o alimento. Por quê? Porque isso é cuidado. Então, o cuidado, ele é trabalhado dentro de uma ótica. Se o cuidado de enfermagem ele é pleno, ele é seguro, ele é com qualidade, mas deixa a desejar o bom dia que o nutricionista não dá, isso vai repercutir. E depois a gente pediu para que uma mãe fizesse o depoimento, né, naquela outra perspectiva do depoimento da mãe em relação ao catéter PIC. Aí ele diz assim, com a enfermeira, Maria é um nome fictício, sempre foi assim, ótimo, né? Eu amo a Maria, então assim é suspeito eu falar, mas foi ótimo, foi ótimo. Todas elas enfermeiras, isso aí, sempre que a gente faz o curativo, elas orientam, mãe, assim, assim, assim. O cuidado, ele não está dentro só do hospital. O cuidado, nós temos que ter responsabilidade social. E o cuidado, dentro da perspectiva de cuidar, está intrínseco a responsabilidade social e a disponibilidade por telefone. Então, dentro do TAV, dessa perspectiva, esse cuidado, ele se estende a nós, tá certo? Para que a gente resolva problemas, para que a gente oriente mãe e para que a gente conforte a mãe. Confortar é dar cuidado. Dizer para ela, olha, não se preocupa, na segunda-feira você vai lá e a gente limpa e a gente faz. Ou então pedir, vai imediatamente, porque a gente precisa que esse catéter seja melhor cuidado, né? Então, eu quero terminar, a minha fala também está terminando, mostrando exatamente isso, né? De que por trás de uma tecnologia dura, isso a doutora Ana Maria Cavalcante Silva, hoje presidente da Sociedade Brasileira de Cearense de Pediatria, mas que foi diretora do Albert Sebi por muito tempo, né, ela dizia exatamente, ela muito enfatizou o high-tech e o high-touch, né, então a alta tecnologia, porque isso me dá muito privilégio de dizer, né, que nós usamos uma tecnologia de alto custo, porque um catéter PIC desse custa para os cofres públicos em torno de R$ 1.000, em torno disso aí, com uma durabilidade, né, ontem, inclusive, quinta-feira, eu vi que tinha um PIC ainda de 2019, que era da Tabata, eu disse, manda tirar, não precisa mais, 2019, a criança ainda hoje, 2021, com PIC, e por trás de uma tecnologia tão cara, usada, né, nos grandes hospitais do Rio, de São Paulo, Einstein, Sírio-Libanês, Estados Unidos,
a gente tem essas crianças, tá certo? Que são assistidas por um hospital 100% público, né? Da rede pública, tá certo? Tendo esse privilégio não, tendo esse direito, porque isso é um direito que emana, então isso é cuidado. Então, nós aqui ensinamos também as crianças a cuidar do PIC. As crianças, elas nos dão, né, seus depoimentos, seus medos. E, para nós, o ponto ápice desse cuidado, que também é para o grupo do CPC, né, das enfermeiras e técnicos de enfermagem, para os médicos, para os psicólogos, assistentes sociais, é quando a criança entra em manutenção e ela está aí pintando o nome dela num cartazinho dizendo eu vou para a manutenção, tchau, PIC. Então, para nós, o grande ápice de tudo isso é terminar o tratamento com o PIC. Tá? Então, como conclusão, né, a gente traz à tona, né, que a oferta de cuidado à criança com câncer de forma integral pela equipe multidisciplinar ainda tem muitos desafios, né, e esses desafios, na verdade, eles podem ser maiores para crianças e adolescentes que residem nas regiões mais pobres do país, onde não tem esse acesso que hoje nós temos do diagnóstico precoce, dos serviços de saúde, né, como eu falei para vocês, eu sou do tempo que a criança morria sem um diagnóstico definido, e a equipe de enfermagem deve estar apta para implementar os cuidados, né, visto que o gerenciamento dos efeitos relacionados ao câncer e ao tratamento dessa doença faz parte do escopo da prática de enfermagem. Então, na verdade, é uma criança que tem uma doença crônica e que nós devemos estar aptos a fazer esse cuidado. E eu não podia terminar essa aula, eu acho que são as gentilezas de Deus, como diz o nosso querido doutor Aldo, um querido mesmo, ele fala muito nessa perspectiva de gentileza de Deus, quando eu tenho a oportunidade, né, de fazer esse reconhecimento a todos os técnicos de enfermagem e enfermeiras do Centro Pediátrico do Câncer, e eu queria aqui dar ênfase à figura da Regina, né, a dona Regina, por muitos de vocês chamados, né, a doutora Selma fala dona Regina, né, porque ela conheceu mesmo quando ela ainda era estudante, quando ela era residente, e essa mulher ela foi precursora do câncer, né, muito antes, né, do doutor Arthur pensar em ser oncologista, a dona Regina, ela estava sendo desafiada pelo doutor César Abreu a cuidar de um tumor de Wilms, né, que foi o primeiro câncer, eu conversei um dia desse com ele, e ele disse, foi um tumor de Wilms, que eu cheguei, Regina, vamos, você topa, e a Regina topou, e por muito tempo era o bloco C da dona Regina, depois passou a ser exatamente o bloco C, que tinha o Peter Pan, que tinha que hoje dar nome à associação, mas assim, eu acho que é um reconhecimento a essa mulher que fez tanta quimioterapia sem câmara de fluxo laminar, e hoje ter câmara de fluxo laminar, né, que é algo que é imprescindível, não pode se pensar sem. A Regina fez tantas quimioterapias sem o câncer. Então, aí está o nosso reconhecimento, a dona Regina, que é uma pessoa que levou por muito tempo a oncologia pediátrica do Hospital Infantil Albert Seib, quando antes nem era Centro Pediátrico do Câncer, tá? Esse é o nosso time de acesso, né? Então, a gente funciona, nós somos uma extensão do CPC, porque nós trabalhamos juntos, nós trabalhamos com todo esse grupo maravilhoso de oncologistas, e eu vou aqui ressaltar, né, são todos maravilhosos, eu vou parabenizar esse grupo através da doutora Selma, que é a coordenadora, mas também do Arthur, tá certo? E dizer para vocês que é isso aí, gratidão, né? Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, e estou aqui à disposição dos questionamentos e das perguntas. Muito obrigada.